uma dica aí pra vida de vocês, uma inspiração. Se vocês querem algo, vão lá e façam, não ficam empurrando com a barriga, sabe? Porque às vezes a gente vai deixando um dia passar, outro dia, outra semana, e daqui a pouco aquela empolgação, aquela coisa passa, e às vezes as portas se abrem pra ti, e se tu não entrar, ela vai se fechar. Então não deixa as oportunidades passarem, né? Vai, quando elas chegarem, embala nelas, né? Entre de cabeça nelas. Olá, meninas! Estou muito feliz aqui em dizer pra vocês que a gente está de volta aqui com o canal do Mimos da Vá. E pra comemorar, né, a nossa volta do canal, eu vou gravar pra vocês como que foi essa minha transição aí de ateliê, né, de cidade, com vocês que me acompanham lá no Instagram, né? Vocês devem saber que eu mudei de cidade em agosto de 2023, que eu saí lá do meu ateliê, migrei, né? Também de profissão, né? Eu não ia mais fazer biscuit, né? Então eu quero contar um pouquinho aí pra vocês como que foi aí esse meu processo. Então, bem-vindas aqui ao canal. Quem não me segue, ativa o sininho pra aí sempre receber nossos vídeos novos, porque esse ano a gente tá vindo com tudo e teremos muitos, mas muitos vídeos aqui pra vocês. Então já se inscreve, deixa seu like, né? No final deste vídeo eu quero que vocês me deixem lá os seus comentários, quero saber o que vocês estão achando. Então, bora lá! Eu vou contar um pouquinho aqui da minha história pra vocês. Então, meninas, vamos começar pelo começo, né? A gente não fez nenhuma loucura, eu e meu marido, né? Desde o início, a gente sempre quis morar aqui em Santa Catarina. Inclusive, a gente já tinha morado, né? Quem me acompanha já sabe um pouquinho da minha história. Eu trabalhei, né, por 12 anos numa instituição financeira, num banco. Então, quando eu trabalhava no banco, eu fui transferida para Florianópolis. Então, a gente morou aqui em Santa Catarina, em Floripa especificamente, mais ou menos 2 anos, né? Então, a gente voltou por N motivos, né? A gente tinha o Davi pequeno, então a gente não tinha, assim, familiares aqui, então foi bem difícil. Então, a gente tinha a nossa casa própria lá, então a gente resolveu voltar para o Rio Grande do Sul, né? Mas o desejo, né, de vir morar um dia pra cá sempre foi muito forte, né? Então, o Davi tinha o quê? Não tinha 2 anos quando a gente voltou, né? Ele era bem bebezinho quando a gente veio. Então, anos se passaram, né? E a gente, um pouquinho antes de eu sair do banco, daí, quando eu tive a Alice, minha segunda filha, a gente tava decidido. Eu vou sair do banco, né? Não tem mais nada que me prenda lá na minha cidade. E a gente vai, então, realizar aí o nosso desejo de vir morar no litoral, vir morar em Santa Catarina, que é, né, próximo a Rio Grande do Sul. Então, ficava, se a gente quisesse visitar os familiares, os nossos familiares vinham nos visitar, ficava próximo, né, meninas? Então, a gente decidiu vender a nossa casa lá no Rio Grande do Sul. Isso antes da pandemia, isso foi lá em 2019 que a gente vendeu a casa. Então a gente vendeu a nossa casa e eu tava de licença maternidade. Quando eu voltei de licença maternidade, eu pedi para sair do banco, pedi para que eles me desligassem, que eu não queria mais, né? Já tinha decidido que quando eu voltasse da minha licença maternidade com a Alice, eu não ia mais trabalhar no banco, né? Nunca nem sabia o que estava previsto na minha vida, né, meninas? Aí, no meu destino, não sabia o que eu ia fazer, eu não tinha o plano B, né? Então, simplesmente, eu tinha decidido que eu não queria mais, né, trabalhar como bancária, porque eu não estava mais feliz, já estava afetando a minha saúde, então, muitas coisas acontecia, né, naquele lugar que eu não estava mais satisfeita com aquela vida, com aquela profissão. Então, eu decidi que eu não queria mais, cheguei no meu chefe e falei que eu não queria mais, que eu queria que eles me desligassem. E isso demorou um pouquinho ali, depois que eu voltei ainda, e eles conseguiram me desligar daquela instituição. Isso pra mim foi uma libertação, né? Eu acho que ali começou, né, já a minha história, assim, de empreendedora, e eu nem sabia, né, meninas? Então, eu saí, a nossa casa já estava vendida, então a gente começou, eu acho que a gente vendeu a nossa casa em fevereiro e em março começou a pandemia. Aquela pandemia, assim, de fechar tudo, que não podia mais sair, não podia mais nada. Então, o que a gente fez, né? Eu e meu marido. A gente até chegou a vir aqui pro Rio Grande do Sul, bem um pouquinho, uma semana antes, assim, de fechar tudo, pra gente dar uma olhadinha nos terrenos, nas casas, né? Porque a gente havia vendido a nossa casa lá, a gente tava com alguns dias ainda pra morar na nossa casa. A gente pediu acho que 2 meses pra gente entregar a casa pro novo comprador, né? E nisso a gente tava, né, vendo o que a gente ia fazer, se a gente ia vir embora pro do Rio Grande do Sul pra cá,
ou se a gente ia, né, comprar algo, alugar algo. E nisso, meninas, veio a pandemia. Veio a pandemia lá em 2009, né? Então a gente resolveu que, né, não tinha como a gente sair para olhar nada, não tinha como a gente vir pesquisar imóvel para alugar nada. Então a gente decidiu que a gente não tinha o que fazer, né? A gente tinha que ficar na nossa cidade, ali onde a gente estava. Então a gente alugou um apartamento no centro de Campo Bom para ficar próximo ali da escola do filho e tudo mais, né? Pra gente ficar, porque a gente teria que entregar a casa onde a gente morava. E meses se passaram acho que 2, 3 meses. Eu falei pro meu marido, eu acho melhor a gente pegar esse dinheiro que a gente ganhou da casa e a gente investir em outra casa, em outro imóvel aqui mesmo, né? A gente não sabe quanto tempo vai durar essa pandemia aí, a gente não sabe, né, qual vai ser o nosso destino agora, então bora, vamos fazer isso. Daí a gente resolveu, contratamos uma consultora, compramos um terreno no mesmo bairro, né? Inclusive na rua de baixo onde eu morava, né? Eu morava na Luiz Laerte Machado e eu fui morar depois na Hélio Negrini, que a gente comprou daí um terreno na Hélio Negrini. Então a gente resolveu, então, construir uma nova casa, a gente construiu uma nova casa, e isso se foram 8 meses morando no apartamento. E nesses 8 meses, lá naquele apartamento em Campo Bom, meninas, que começou tudo, né? Que começou o Mimos da Vá aqui, né? Então, eu não sabia o que eu ia fazer, era pandemia, né? Eu tinha feito, né? Quando eu saí do banco, o banco paga pra gente um curso profissionalizante. O que é um curso profissionalizante? É um curso onde a gente, para se recolocar no mercado de trabalho, né? O banco tem essa preocupação aí quando a gente sai, da gente não ficar, né, à mercê. Então, eu fiz esse curso de corretora, terminei todo, só que eu não fiz o estágio porque não tinha como fazer, porque era pandemia, né? As imobiliárias estavam tudo trabalhando de home office, não tinha mais aquela coisa de tu ir na imobiliária e trabalhar. Então, eu tinha feito, então, né, mas ficou lá de canto. E nesse meio tempo de pandemia, lá dentro deste apartamento, eu criei o Mimos da Vá, né? Então, eu não sabia o que fazer, já tava em casa, acho que uns 6 meses já, que eu tinha me desligado do banco, tava sem trabalho, sem fazer nada, então eu decidi que eu queria fazer algo. E, né, olhando na internet, pesquisando, me veio, assim, o biscuit. E claro, né, gente, eu fiz muita oração pedindo pra Deus me dar o caminho certo, me colocar onde eu deveria estar. E com certeza ele atendeu as minhas orações e ali eu estava, né? Eu tinha certeza absoluta que era o biscuit que eu tinha que fazer. Quando veio o biscuit, assim, uma foto de uma menina fazendo o biscuit, eu disse, é isso. Sabe quando dá o estralo, assim, é isso. E eu, pasmem, meninas, eu não sabia fazer nada de biscuit, eu não sabia nada de artesanato, né? Claro que o artesanato, ele já tá bem presente na minha vida, porque a minha mãe fazia artesanato, minha avó, vem lá da geração da minha avó. Eu não sei se a minha bisa fazia, até vou consultar isso com a minha mãe, mas lá na geração da minha avó fazia crochê, minha avó fazia, né, essa parte mais de fazer roupas mesmo, de lã, meias, assim, né, fazia jogos de banheiro, essas coisas assim mais manuais na parte do crochê, né. E a minha mãe também fazia crochê, e a minha mãe também depois migrou pro feltro, fazia guardanapos, aqueles panos, né, bonitos, assim, com a borda de crochê, botava bichinhos. A minha mãe ainda migrou um pouco pra parte do feltro. Eu tinha uma prima minha também que fazia crochê, ela fazia também, trabalhava com feltro. Então acho que isso já tava dentro do meu DNA, né, dentro da minha identidade, e eu não sabia, né? Então eu me achei, gente, eu me achei, comecei a fazer, não sabia nada, do zero, pandemia, não tinha nada, pesquisei na internet, não tinha ninguém que dava curso sobre isso. Então assim, como eu quero fazer algo e eu não, né, não sei nem por onde eu começo, né? Mas é, assim, uma coisa eu vou dizer pra vocês, vou deixar aqui, né, uma coisa que eu passei. Tudo que a gente quer, a gente consegue, meninas. Por mais difícil que seja, por mais que a gente vai passar perrengue, né, o importante é a gente querer, a gente não desistir daquilo. E eu tava determinada, né? Quando eu olhei, que eu sabia, veio na minha cabeça assim, é o biscuit. Eu sabia que era o biscuit e nada mais me tirou daquilo ali, né. Então eu fui na minha mesa mesmo da cozinha de casa, lá nesse apartamento em Campo Bom ainda, começar, né? Comprei alguns materiaizinhos básicos, gastei bem pouco, o início foi bem pouco mesmo, porque, né, eu queria também testar, queria ver, né, como que ia ser, né, nunca tinha feito uma peça de biscuit, e comecei a fazer, me apaixonei cada vez mais. Eu digo que o biscuit, ele é viciante, tá, meninas, quando a gente gosta,
né, a gente começa a fazer ali, botar a mão na massa, a gente não consegue mais parar. É um negócio, assim, impressionante, né? Quando a gente se acha na nossa profissão, a gente vê que aquilo ali, que é o que vai fazer a gente feliz, realizada, e a gente não consegue mais parar. Assim foi comigo. Então, né, ficava até as altas horas da noite estudando, olhando vídeos no YouTube, um aqui, outro ali. Eu não sabia que massa comprar, eu não sabia onde comprar, né, fornecedores. Então, pra mim, o meu começo foi assim, ó, muito perrengue. Mas eu fiquei assim, ó, 2 meses daí só estudando, treinando, olhando, né, pesquisando, vendo a melhor forma. E mesmo depois da minha primeira coleção, né, depois disso tudo, desse processo todo, ainda assim, eu não estava satisfeita com meus biscoitos. Claro que é sempre uma evolução, né, gente? Como tudo na vida, né? A gente começa, claro que a gente vai se aperfeiçoando, a gente vai evoluindo naquilo. E assim foi comigo, né? Então, os meus biscoitos, eu achava lindo, eu sempre achei. Eu sempre falo isso aqui, tá, meninas? A gente não pode desvalorizar o nosso trabalho. A gente tem que se valorizar, né? Por mais que não era perfeito ainda, porque eu, né, tenho a ciência hoje, né? Depois de lá se vão 3 anos aí do meu negócio, 3 anos e meio. Eu sei que hoje sim as minhas peças são perfeitas, mas naquela época não era. Mas eu não pra mim era perfeito, né? Eu já tinha conseguido, né? Pra mim já era um grande passo conseguir fazer elas, né? E ia finalizar e fazer sem ter ninguém, né, me assessorando, ninguém me dando, né, um feedback, nada, gente. Eu não tive apoio nenhum. Foi tudo do zero, eu comigo mesma. Então, né, tive que contar toda essa introduçãozinha aí pra vocês conseguirem entender, né, todo o meu processo aí de querer vir morar em Santa Catarina, de querer estar morando hoje aqui em Itapema, né, meninas? Eu gosto sempre de contar um pouquinho aí dos perrengues que a gente passa, porque não é só coisas boas, né? Hoje o Mimos da Vai tá grande, tá, né? Eu ainda não realizei tudo que eu posso dentro dele, e este ano a gente vai, né? Então, eu sempre digo que tudo é um processo, né? Tudo são coisas que a gente vai passando, vai vivendo, nada pra sempre. Eu sempre digo que são tudo fases na vida da gente, né? O que hoje a gente é legal, talvez amanhã não seja mais, né? E assim é dentro do negócio também, né, meninas? O meu negócio aqui do enfeite de chimarrão, agora hoje já tem várias empresas, né? Graças a Deus. Vai te levando a cada etapa a tu conquistar algo novo, né? As coisas vão se reinventando, tu tem que também se reinventar, né? Então, eu sempre digo, né? Quando as coisas é pra ser na vida da gente, elas são. E daquela forma que a gente não espera, tá, meninas? Porque o biscoito entrou na minha vida assim, e eu vir pra cá também foi assim, que agora eu vou contar pra vocês e vocês vão entender tudo e ver que foi uma transição assim, ó, como tinha que ser. Talvez se não tivesse sido assim, talvez eu não estaria aqui hoje, né, com meu novo ateliê aqui pra vocês e contando aqui essa história pra vocês aí que eu decidi gravar, porque daqui a pouco alguém também tá querendo aí tanto sair do seu trabalho, tanto mudar de cidade, começar algo novo, né, gente? Porque isso fala do novo, né? Eu sempre digo, porque pra mim foi tudo novo, né? Foi cidade nova, eu, né, decidi largar o biscuit nesse primeiro momento para me dedicar a uma outra profissão, né, que era para trabalhar como corretora de imóveis, né, que como eu falei para vocês lá atrás, quando eu saí do banco eu tinha feito o curso e nunca tinha colocado em prática, né, então eu vou contar para vocês agora, então como que foi aí esse processo de migrar para cá, tá, meninas? Então o que aconteceu? A gente nunca, o ano passado a gente nem cogitava, nunca tinha falado em se mudar, eu e meu marido. A gente tinha planos sim, a gente sempre falava e brincava, né, que um dia a gente ia ter uma casa na praia, que a gente ia morar na praia, que a nossa vida com as crianças seria no litoral, né, e seria aqui pra Santa Catarina, né, por causa da estrutura, das praias e tudo mais, que, né, é muito melhor que as lá do Rio Grande do Sul. Então, meninas, eu, numa conversa boba aí com meu primo, ele nos chamou, nós estava aqui em Florianópolis de férias em julho com as crianças pra gente trocar umas ideias, né? A gente foi lá no escritório dele, aqui em Itapema, que ele é construtor, aqui tem imobiliária, ele já tá, acho que mais de 20 anos aqui na cidade, então ele já tá, né, nessa profissão há tempo. A gente trocou umas ideias, no entanto ele tinha alguns negócios ali, outros ali com meu marido, de tráfego pago, essas coisas assim. E eu,
né, decidi me aventurar aí nesse ramo. Pensei, não, por que não, né? Tá lá, né? A gente vai mudar de cidade, quem sabe eu também mude. Mas, gente, eu acho que isso aconteceu, foi um processo de defesa meu, sabe? Hoje eu olhando pra trás e também algo talvez também divino, né, gente, de Deus, porque, imagina, eu tinha já o meu negócio super bem estruturado, tinha um ateliê lindo que eu conquistei, né, ao longo aí de 2 anos e meio dentro do Biscuit. Eu já tinha, em 1 ano e pouquinho, eu já tinha o meu ateliê como eu queria, né, do jeito que eu queria, todo lindo, maravilhoso, grande, espaçoso, né, e eu tava feliz naquilo ali, eu gostava, eu sempre, nunca fui infeliz fazendo o que eu faço, tá, meninas? Eu sempre fui muito bem realizada, sempre gostei muito. Só que daí, né, a gente dá umas, né, sempre vem umas coisas que a gente às vezes quer tentar o novo, achando, né, que aquilo, eu não sei nem a palavra que usar, tá, meninas? Às vezes a gente pensa que algo é melhor do que a gente tem, né? Assim, a gente, não que eu não dou valor porque eu tenho, mas assim, talvez a gente vai querer se aventurar em algo novo pra ir lá e ver mesmo como é que é, né? Pra poder dizer depois. Acho que era mais ou menos isso que eu pensei, assim, naquele momento, né? Nem eu sei dizer direito, né, meninas? Mas foi isso que aconteceu. Tô sendo aqui sincera, tô abrindo meu coração pra vocês. Eu não... Tudo depois que aconteceu toda essa minha migração aí, né? As pessoas que me acompanham lá no Insta, eu nunca vim aqui nas redes sociais comentar sobre isso, falar, porque, né, eu achei que não era o momento. Só que agora eu quero, né, relatar aqui, dar o meu testemunho aqui pra vocês de tudo que eu passei. Pra vocês também aí, daqui a pouco, né, se estão pensando às vezes em desistir de fazer o Biscuit, ou se estão numa profissão que não querem migrar pro Biscuit, ou se estão numa cidade que não gostam, ou se querem mudar daquela cidade também, né? Então, isso tudo vai aí inspirar vocês, dar coragem daqui a pouco e ver que as coisas são assim mesmo, acontece com todo mundo, né? Então, né, a gente meio que, nessa reunião aí com o meu primo, a gente meio que se acertou e eu iria vir trabalhar como corretora e tava tudo bem. Meu marido já trabalhava home office, ele ia continuar com o trabalho dele e ia prestar uns servicinhos assim de tráfego pago pro meu primo também, né? Que é algo que ele já fazia, meu marido. E daí a gente voltou pra Campo Bom, dessas férias de julho ali com as crianças, que a gente deu um pulinho aqui em Itapema pra falar com ele, e isso tudo aconteceu nessa semana das férias das crianças, lá em julho. Foi tudo muito louco, assim, né? Tudo muito planejado, na verdade, não por nós, mas por Deus, né, gente? Eu sempre falo que os planos de Deus são sempre na hora dele, não na nossa, né? E a gente voltou no caminho da viagem, já dentro do carro, conversando e falando, se for pra ser, né, a gente vai chegar então lá agora no Campo Bom, vamos ligar pro meu imobiliário, vamos colocar nossa casa pra alugar, né, consequentemente depois a vender, e se alguém se interessar por alugar nossa casa, a gente vai, né, a gente aluga nossa casa e aluga um apartamento lá em Itapema pra gente poder, né, ir, porque a gente ficou super empolgado, né, era uma oportunidade da gente vir pro lugar que a gente sempre quis, e então a gente chegou em Campo Bom, né? Uma dica aí pra vida de vocês, uma inspiração. Se vocês querem algo, vão lá e façam, não ficam empurrando com a barriga, sabe? Porque às vezes a gente vai deixando um dia passar, outro dia, outra semana, daí daqui a pouco aquela empolgação, aquela coisa passa, né? E às vezes as portas se abrem pra ti e se tu não entrar, né, ela vai se fechar. Então não deixa as oportunidades passarem, né? Vai, quando elas chegarem, embala nelas, né? Entre de cabeça nelas, se é isso realmente que você quer, né? Não deixa passar, não deixa as coisas esfriarem, né? Então, foi isso que aconteceu, a gente não deixou as coisas esfriarem, a gente já na segunda-feira já ligou pro imobiliário, claro, coração aqui, né? Eu não vou dizer que eu, né, gente, se eu for dizer que eu não tava com medo, eu vou estar mentindo aqui pra vocês, né? Então, sim, eu estava com medo, eu estava apreensiva do novo. Eu pensei, meu Deus, né? E agora? Liguei pro imobiliário, meu Deus, se tiver alguém que queira minha casa, alugar minha casa, o que eu faço, né? Eu não quero mais. Então eu não deixei o medo me paralisar, né? Eu peguei e fui com medo mesmo, né, meninas? Eu sempre falo, né? O medo, ele é, sim, do ser humano, todo mundo tem. Ele é um mecanismo de defesa nosso, então a gente vai sim ter medo das coisas, do novo, né? Tava muito cômodo pra mim ficar ali, né? Na minha cidade, fazendo o que eu já fazia, né? Mas, como foi
aconteceu algo que era um sonho meu, um sonho do meu marido, era algo que a gente queria muito. A gente não pensou duas vezes, bora lá, vamos lá, né? Vamos fazer isso acontecer. Então, né, a imobiliária veio lá na minha casa e a menina falou assim: olha, a gente tem uma pessoa já que tá esperando uma casa parecida assim com a tua pra locação. Então, amanhã a gente marca com ela, se ela gostar, se vocês, né, tiverem aí querendo o mesmo lugar, talvez ela fique com a casa de vocês. Pense, menina, naquele momento que ela falou isso, meu coração palpitava e eu, ai meu Deus, será que é isso? Será que é isso? Mas dentro de mim uma voz dizia: não fique com medo, vai, segue, que esse é o teu caminho, né? E eu lá dentro, no meu coraçãozinho, assim, o medo tava ali no tempo inteiro, mas eu, né, dava sempre o próximo passo para aquilo acontecer. Então a menina foi lá, olhou a minha casa, né? Essa pessoa aí, que ela tinha lá, a cliente dela, ela gostou, então ela ficou de mostrar pro marido. No outro dia o marido foi lá, isso tudo já era na quarta, acho que daí na quinta o marido foi lá, olhou, gostou e disse que até domingo, segunda-feira, eles davam o retorno para nós, eles iriam ficar com a nossa casa. Aí o que aconteceu? Segunda-feira eles ligaram e disseram que eles iriam alugar a nossa casa. Então, gente, era pra ser, né? Então eu sempre falo, quando as coisas são pra ser, elas vão se encaixando, elas vão dando certo, Deus vai colocando as pessoas certas, as coisas certas na vida da gente pra aquilo acontecer, né? Então, tava escrito de alguma forma que era pra nós fazer a transição daquela cidade pra cá, né? Isso eu tenho bem claro, né? E eu vir trabalhar como corretora seria um jeito de eu vir, tá, meninas? Porque se eu tivesse vindo como artesã, como trouxesse, nesse primeiro momento, ter trazido mimos da Vá pra cá, talvez eu não teria vindo. Porque, né, já foi dificílimo pra mim, muito, mas muito difícil. Eu chorei, foram dias difíceis, assim, dessa adaptação de largar o meu ateliê, né, meninas? Não é nem a casa, não era nada. Era o meu cantinho ali, o meu ateliê que eu conquistei com amor, que eu conquistei, né? Nossa, meninas, eu falo assim, eu chego até a me emocionar. Hoje, quando eu olho fotos dele, não posso olhar. Porque, né, foram momentos felizes ali, foram coisas que eu idealizei, que eu conquistei, né, com trabalho aqui do meu artesanato, né. Então, ter que largar ele, assim, foi bem difícil. Mas como eu tinha, eu vou fazer algo novo, né, vai acontecer algo novo na minha vida, eu vou trabalhar como corretora, não vou mais trabalhar como... Então eu não vou sentir falta do meu ateliê, né? Porque eu vou ter, ou vou fazer outra coisa. Então, Deus trabalha tão bem na vida da gente que até isso, meninas, foi pra mim não ter aquele receio de vir, né? Porque talvez eu não teria vindo mesmo, né? Se eu fosse ter vindo, né? Como eu falei pra vocês, com o Mimos da Vá pra cá, porque, né, não sei se eu ia ter coragem de largar meu ateliê, né, eu ia achar vários empecilhos, eu ia dizer, não, mas eu nunca vou ter um ateliê igual a esse, essas coisas todas que, né, o ser humano, a gente é normal, todos somos assim, a gente tem, né, um apego pelas coisas, né, e nesse caso eu não tinha apego pelo material, era totalmente emocional, sabe, meninas, não era nem pelo como eu vou dizer assim pra vocês, pela minha porta vermelha, né, como ele era bonito. Não, era pelo que eu vivi ali, né, por os momentos lindos que eu passei ali. Então, aquilo pra mim, de quando, né, ficaram lá, né, de recordação aqui dentro, né, e lá, né. Então, né, dito isso, eu tava determinada, então, né, o que vai ser? Claro que foram, que nem falei pra vocês, semanas muito difíceis pra mim. Nossa, gente, acho que foram as semanas mais difíceis pra mim, assim, de eu ter que guardar minhas coisas nas caixas, de eu ter que vender algumas coisas, porque como meu ateliê lá era muito grande, eu não tinha como trazer tudo. E nesse primeiro momento, eu ia trabalhar como corretora, mas eu não ia largar o biscuit de vez, eu ia fazer algumas peças, algumas coleçãozinhas, até porque lá dentro do meu coração eu sabia que eu nunca ia largar o biscuit, né? Mas esse pensamento tava aqui dentro de mim pra a minha transição acontecer. Vocês estão entendendo, né? Qualquer dúvida que vocês, né, no decorrer aqui da minha história, vocês tiverem, deixem aqui nos comentários que a gente vai trocando ideias. Quando eu gravo um outro vídeo esclarecendo melhor pra vocês alguns pontos que daqui a pouco, se vocês não entenderam, né? Então, meninas, daí, nesse processo todo ali de arrumar a caixa, de, né, vender alguns materiais, foram, como eu falei pra vocês, bem doloridos mesmo, nossa, assim, ó. Só que
eu pensava assim, não, tem algo maior pra mim me esperando, né? Tem algo maior pra mim, eu tô realizando um sonho, né? Eu tô deixando isso, mas eu vou ganhar aquilo, né? Porque a gente é assim, a gente tem que largar algo pensando que a gente vai receber outra coisa em troca. Então era isso que eu pensava, né? Eu pensava no novo, que eu ia ter uma vida nova aqui, eu pensava que eu ia estar perto do mar, que meus filhos iam ter uma qualidade de vida melhor. Então eu tava pensando mais no todo, né? No todo da família, do que em mim, do que no meu ateliê, né? Que é o meu amor, né? Então, né? Tudo deu certo, a gente conseguiu alugar a casa, eu consegui vender tudo que eu tinha pra vender, a gente vendeu várias coisas da casa, muitas coisas ficaram lá dentro da minha casa, mobiliada, e tipo, os móveis planejados, tipo, cozinha, quarto, ficaram mesa, ficou muita coisa. E a gente ficou lá, tá alugado, né? É nosso ainda, a gente agora colocou pra vender, né? Mas a gente veio, né? Daí teve a transição também de achar uma casa aqui pra gente morar, né? Porque aqui, como vocês, né, não sabem, mas eu vou dizer pra vocês, aqui não tem muitas casas, né? É mais apartamentos mesmo. Eles têm... O mercado imobiliário aqui em Itapema, ele é muito forte, né? Ele é o segundo do Brasil maior, né? Assim, de metro quadrado mais caro. Então, né, pensem, né, meninas? Tem muito apartamento aqui, tem muita construção. O mercado é super aquecido aqui neste ramo. Então, a gente começou a olhar na internet, apartamentos, daí surgiu um, meu marido gostou, me mostrou, a gente olhou esse apartamento pela internet lá no Rio Grande do Sul ainda, que era o apartamento onde a gente estava morando antes, né? Então, a gente gostou dele, a gente pegou uma semana, a gente pediu ali pra imobiliária 2 semanas, meninas, depois que a gente alugou 2 semanas, então isso aconteceu menos de um mês, eu já tinha me mudado, então as coisas conspiraram, né, pra tudo dar certo, né, não tinha outra explicação, era pra acontecer. Então a gente veio, daí na semana que alugou a casa, na outra semana a gente veio olhar esse apartamento, então, que a gente tinha visto aí pela internet. A gente olhou, a gente já tava com a nossa casa alugada, né, ia dar pra pagar o apartamento, a gente ia ter que tirar recurso do bolso ainda, né, porque os apartamentos aqui são bem salgadinhos, né, tem bastante estrutura, era um apartamento mobiliado, também era o que a gente procurava, porque a gente vendeu tudo, a gente não queria fazer mudança, assim, de trazer móveis, né, a gente só trouxe as coisas pessoais mesmo. Então, a gente acabou, então, que deixando, né, tudo lá, vendemos tudo lá e trouxemos só roupas, assim, tipo, coisas de cozinha, eletro, essas coisas assim. Então a gente queria algo mobiliado aqui para poder não ter essa função toda de mudança, custo também, né, meninas? Então a gente encontrou esse, a gente foi olhar, a gente gostou, nesse dia a gente olhou vários, só que esse estava mais perto do que nós podíamos pagar, né? E estava mais perto, próximo daquilo que a gente queria, que era, né, mobiliado, na meia praia, né, que a gente queria morar, né, próximo ao mar, não assim, beira-mar, mas tipo, próximo ao mar ele era, localização boa, tinha supermercado perto, então apartamento top, assim, né, tava ótimo pra nós e tava dentro do que a gente poderia pagar. Então, nesse primeiro momento eu estava vindo de Campo Bom pra Itapema para trabalhar como corretora, né, meninas, como vocês sabem. Então, tava tudo certo, né? A única coisa que a gente não gostou do apartamento é que não tinha 3 quartos, eram 2 quartos apenas. Que a gente tem 2 filhos e um pra nós, né? Então, a gente, lá na nossa casa, a gente tinha um quartinho pra cada um. E nesse primeiro momento, a gente não ia ter. Mas tava tudo certo, a gente colocou tinha uma cama de casal já, a gente comprou uma de solteiro, então os 2 dormiam ali. A Alice, pra variar, né? Normalmente dormia no chão no nosso quarto, porque ela ainda vem pro nosso quarto. Quem aí também se identifica, né? Ela vai fazer 5 anos agora. Não é raro as noites que ela não dorme no nosso quarto, mas é vida de mãe. Então, a gente, né, deu tudo certo. A gente veio, falou com a corretora, conseguimos, alugamos apartamento, voltamos pra nossa cidade, vendemos tudo que eu tinha pra vender lá, organizamos tudo, né? E viemos, né, meninas? Chegou o grande dia, coração apertado, né? De vir, assim, de saber o incerto, né? E eu sempre com o coração muito apertado quando eu vim. Eu tava muito feliz. Assim, foi um dos dias mais felizes da minha vida. Quando a gente, na primeira noite, assim, vamos dizer, que a gente tava dentro do apartamento, né? A gente tava muito feliz mesmo, muito realizado. Porque era uma coisa que a gente sempre quis e aconteceu da melhor forma e sem a gente planejar. Às vezes a gente
na vida da gente a gente fica planejando as coisas. Não que a gente não deva planejar, tá, meninas? Não é isso que eu tô falando. Mas certas coisas, às vezes, a gente planeja, e quando chega, a gente nem consegue executar aquela coisa direito, né? Então, é isso que eu quero deixar aqui pra vocês, né? Que quando as coisas têm que acontecer, quando é pra ser, as coisas vão conspirar, as coisas vão dar certo e vai acontecer. Vai dar tudo certo e aquela coisa vai acontecer. Por quê? Porque era pra ser, né? Então, é isso que era pra ser. Era pra nós vir pra cá, né? Então, deu tudo certo, como eu falei pra vocês, a gente se mudou nesse primeiro dia, foi muito feliz. Nossa, nós estava a família inteira realizada, né? Então, que a gente tinha conseguido, na verdade, realizar aí um ideal de vida, um sonho que era nosso, né? Então, a gente, né, morou lá e, gente, agora eu vou contar a parte, assim, mais de perrengue pra vocês, assim, eu tava muito feliz, mas ao mesmo tempo eu tava infeliz. Eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Eu sempre chegava, eu ia lá, fazia minhas coisas da imobiliária, trabalhava lá, mas eu não tinha uma coisinha que dizia assim dentro do meu coração: não, Vanessa, não é isso, não é isso, não é isso, não é isso. Volta pro teu biscuit, volta para tuas coisas, volta pros teus cursos, volta pro que tu já fazia. E eu, né, querendo não escutar essa vozinha aí que vinha na minha cabeça toda hora, eu dizia: não, mas eu vim pra cá pra trabalhar como corretora, né? Tô aqui agora, né? Já tô fazendo isso ali no Instagram, já tô me dedicando, já tá fazendo cursos, né? Agora eu vou fazer isso. E eu continuei, né? Um mês naquilo e eu tava assim, a gente, muito pra baixo, muito, não sei explicar. Na verdade eu sei, né? Tava faltando algo, né? Em mim, que era a minha paixão, que é o biscuit, né? Que é o artesanato. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tem algumas pecinhas que eu tô fazendo. E quando a gente não tá realizada mesmo, a gente sempre vai ter alguma coisa que falta dentro da gente. E era isso que acontecia comigo. Eu passei uns perrenguezinhos nesses 2 meses aí. Deixa eu ver, setembro, outubro, acho que novembro. Acho que deu 2 meses e meio eu trabalhando como corretora, assim. Larguei o biscuit, daí tentei ficar só como corretora, daí depois, né, tentei intercalar os dois, não deu. Fiquei só como corretora, e nesse meio período aí eu tava me achando, tentando me encontrar, né? Era tudo novo pra mim, né, meninas? Eu tava numa cidade nova, com pessoas novas, com casa nova, né? Com uma profissão nova. E não tinha jeito, meninas. Eu ia, né, lá, filmava os imóveis, fazia todos aqueles conteúdos, tudo lindos, maravilhosos, né? Que era lindos os imóveis que tem aqui, os apartamentos. E sempre, quando eu voltava pra casa, eu pensava: não é isso, não é isso, não é isso. E eu dizia pro meu marido, e ele tentava, né, ficava tentando, ele via, né, que tinha algo errado e perguntava: mas o que foi? Eu disse: não sei, não sei. E eu sabia o que era. Na verdade, eu não queria aquilo ali, eu queria voltar pro meu biscuit. Só que, né, até tu saber, até tu despertar, né, e entender que é isso, a gente tem que passar o processo, né, meninas? E eu tava passando o processo, né? Nossa, eu passei muito, foi bem difícil pra mim, assim, foi bem difícil. Não a fase de transição da mudança, porque isso foi muito fácil. Pareço que eu moro aqui a vida inteira, gente. Eu não sinto falta da minha cidade, não sinto falta de nada lá. A única coisa que eu sinto saudade, não é falta, é do meu ateliê, né? Porque as pessoas, como eu já falei aqui pra vocês, acho que alguns stories, elas vêm, a gente se fala, então assim, isso não é o problema pra mim, tá? Não era isso que tava me atrapalhando, não era adaptação, era o profissional mesmo. Eu sabia que era o profissional, sabe? Porque o resto tava tudo bem. Era o profissional, né? Não tava me achando naquilo ali, tava tentando me achar, mas, né? E eu sempre fui uma pessoa muito determinada, tudo que eu fiz dar certo, né? Então eu achava que não, que tinha que dar certo aquilo ali, porque eu tinha, né? Eu tinha ido pra aquilo ali, agora eu tinha que fazer aquilo ali dar certo. Mas, né? Eu fui indo, e, né? E sempre cada vez pior. Eu digo assim, eu comigo mesma, né? Não no trabalho, mas eu comigo mesma. Cada vez mais triste, cada vez mais reflexiva, pensando: ai meu Deus, sabe? Faltando algo, né? Então, até que um dia eu, né, escutei aquela voz que fala com a gente, né? Que a gente não deve deixar de escutar. E eu fiz uma oração pra Deus e pedi: ai Deus, me ajuda, me mostra o caminho, se não é mais pra ser isso, que eu volte para minhas coisas. Eu quero que o Senhor fale comigo, me diga o que eu devo fazer. E, gente, a resposta veio. Veio, e a resposta, ele falou pra mim assim:
tu já sabe a resposta. Ele não respondeu nada, ele só falou assim pra mim, tu já sabe a resposta. E eu realmente já sabia a resposta, né? Que era largar tudo aquilo lá que não tava feliz mais na minha vida e voltar pro meu biscoito. Gente, esse dia foi tão libertador, de novo. Mais um dia libertador, né, gente? A gente vive muitos dias libertadores aí na nossa vida, né? Então eu cheguei e conversei com meu marido primeiro, né, claro. Falei pra ele tudo que tava acontecendo, ele já tava percebendo, né? Não tava mais me aguentando, assim, daquele jeito, né? Então eu falei que eu não ia mais ser corretora, desisti, enfim, não quero, né? Fui lá, conversei com meu primo, né? Falei pra ele, agradeci tudo, né? A oportunidade de tudo mais, né? Mas não era pra mim. Claro que não era, né, meninas? Porque o que era pra mim era estar aqui, ó, falando com vocês. Mas talvez eu tive que passar por isso pra mim ter aqui agora esse meu depoimento aí pra vocês, né? Pra vocês também, talvez alguma de vocês que vão olhar esse vídeo aí também está passando por isso, ou algum dia já passou por isso, de tentar migrar de um trabalho para o outro e ver que é aquilo que tu gostava, ou uma transição de cidade que talvez, né, tu não te adaptou, teve que voltar, né, não foi o meu caso, mas, né, tudo isso daqui a pouco pode estar aí sendo o que você tá passando aí do outro lado, né. Então, meninas, eu larguei, né, a imobiliária, a corretagem, né, trabalhar de corretora e voltei pro meu biscoito. Isso foi em dezembro, né? Dezembro eu fiz minha coleção de Natal, tivemos live, né? E eu estava feliz e realizada. Daí eu comecei a montar os planos aqui do Mimos da Vá para este ano de 2024. E o que eu mais quero deixar aqui para vocês é que eu fiz um propósito comigo mesma. Que eu nunca mais ia deixar nada me desviar do meu propósito, do que eu amava, das coisas que eu sei fazer bem, das pessoas que eu ajudo, né? Porque eu ainda tenho meus cursos onde eu consigo aí alcançar muitas meninas e transformar a vida delas, né? E levar aqui, né, um pouquinho aqui do que é, né, esse trabalho de artesanato, esse trabalho com biscuit, de empreender, né, que não é fácil, né, meninas, mas que é o que eu amo, né? Então, eu fiz esse acordo comigo mesma que 2024 vai ser o meu ano de não me desviar de nada. Porque 2023 foi o ano onde eu me desviei de tudo, né, meninas? Eu ajudava outras pessoas com o Instagram, eu ajudava meu marido com algumas coisas que ele tinha do trabalho dele, fora do biscuit. Então eu meio que me desviava do biscuit. Porque nesse tempo que eu tava ajudando outras pessoas, eu não tava focada fazendo o que eu tinha que fazer, que é o meu negócio, né? Então 2023 veio na minha vida pra mim entender isso, né? Que não, Vanessa, teu foco, o teu propósito é isso que tu já tá fazendo, é isso que tu construiu. E, né, isso teve que acontecer pra mim estar aqui agora contando pra vocês. Então, meninas, desfecho de tudo isso, né? Estou morando agora num outro apartamento de 3 quartos. Agora me mudei recentemente, faz uma semana, onde eu consegui ter um cantinho aqui pra mim, montar um ateliê pra mim poder trabalhar, pra mim poder gravar meus vídeos aqui pra vocês. Então a gente tá muito feliz, muito realizado. E eu tô assim, mais realizada ainda por ter todos os projetos que tem aqui pra frente, aqui do Mimos da Vá, que terá neste ano. Então, meninas, espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha aí, de certa forma aí, conectado com alguma de vocês, né? Que alguma de vocês que vão olhar esse vídeo ou já passaram, ou talvez estão pensando em passar por algo parecido como eu, né? Não tenham medo, meninas. A gente só sabe. E eu, assim, ó, uma coisa eu vou dizer pra vocês. Eu não me arrependo de ter vindo pra cá como corretora, porque foi a forma que Deus usou pra mim conseguir vir. Porque, como eu falei pra vocês, eu não ia largar meu ateliê lá, então talvez eu estaria lá, não estaria vivendo tudo que eu tô vivendo aqui hoje, que é o nosso propósito. E aqui, na semana que eu cheguei, eu fui muito bem acolhida por um grupo de mulheres, onde a gente estuda a palavra de Deus. Então, querendo ou não, Deus me trouxe pra cá também pra me aproximar mais dele. Com certeza, meninas. Desde que eu cheguei nessa cidade, eu tô muito mais próxima de Deus, né? Então, é isso que eu quero deixar aqui pra vocês, né? Não tenham medo, né? Vão, se vocês tiverem que voltar, né? Não tem problema nenhum, né? Dizer que não quero mais, não deu certo, né? Voltem atrás, né? Não existe isso que, foi, não tem como tu voltar mais. Não existe isso, né, meninas? A gente tem que ir, tentar, bater a cara, ver que não é, se arrepender e voltar sim. Por que não, né?
Então, eu espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Foi abrir meu coração aqui pra vocês, né? Eu acho que eu devia esse vídeo aí pra vocês, minhas seguidoras lá do Instagram, aqui do YouTube. Então, espero que vocês, de certa forma aí, tenham aí ficado um pouquinho, né? Perto aí da minha história, né? Que foi uma história bem louca, mas acima de tudo feliz, tá? Meninas, saibam que eu estou muito feliz, muito realizada, morando onde eu sempre quis, trabalhando com o que eu sempre quis, e é isso que importa, né? No final, as coisas vão se ajeitando e tudo dá certo. Tá bom, meninas? Deixem aqui os seus comentários, quero saber o que vocês acharam, se vocês têm alguma coisa, algo parecido com isso que eu falei aqui da minha história pra vocês, eu quero saber, quero que vocês comentem aqui, que eu vou responder cada uma de vocês. Então, até o nosso próximo vídeo. Beijos!